Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, recebemos o médico e psiquiatra Rafael Moreno e o tema de hoje, Setembro Amarelo, que tem o Dia Mundial de Conscientização e Prevenção ao Suicídio, que é o 10 de setembro. Mas também fala-se muito durante todo o mês, e é um assunto que sempre comentamos, mas esse é um mês voltado, né, a atenção maior ainda a essas questões. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia a todos. Então, bom dia. Então, estamos em setembro, mês alusivo, então, à questão da prevenção do suicídio. Então, é um mês para se falar sobre esse tema, que é um estigma ainda, muita gente teme em falar, muita gente evita em falar, mas é uma realidade principalmente aqui para a nossa região, do Vale do Taquari, Rio Pardo, que é uma região que, infelizmente, registra os piores índices do Brasil, junto com... Tem uma partezinha do Amazonas ali, que é São Gabriel da Cachoeira, que também tem muito suicídio entre indígenas. E o nosso suicídio aqui é principalmente entre agricultores, né? O público mais suscetível, né? Tem pesquisas mostrando que as profissões de agricultura, profissões de segurança, profissões de industriário, profissão de motorista são as profissões mais suscetíveis ao suicídio. Então a gente tem que estar cuidando em relação à questão da saúde mental. Eu acho que é um alerta para gestores, para as famílias, para a população em geral, da gente estar atento às questões de suicídio, já que dá para prevenir. A gente sabe que o suicídio 90% das vezes está associado a alguma doença mental. Então, o tratamento da doença mental melhora muito a questão dos índices de suicídio. A gente, na região, tem um oferecimento de tratamento de saúde mental que é muito acima da média em relação ao Brasil. Ao mesmo tempo, a gente tem uma baixa taxa de adesão ao tratamento. Muita gente inicia e não dá seguimento, isso é uma realidade. Aqui, não só na região, mas no Brasil inteiro. E a questão de promoção de saúde mental, aí sim que eu acho que é importante se trabalhar bastante para a gente não esperar ficar deprimido para começar a pensar em saúde mental. A gente às vezes espera chegar no fundo do poço para começar a se dar conta, opa, eu não estou bem, né? Mas a gente, antes disso, tem um monte de coisinha que acontece para a pessoa. A depressão com ideação suicida, com comportamento suicida, é muito grave, é uma depressão já mais avançada. Então a ideia é estar conscientizando a população para não esperar buscar ajuda tão tarde. E quando está mal, obviamente procurar ajuda porque dá. A gente melhora na maioria das vezes a pessoa. Então tem esperança, sim. A gente tem que entender que o suicídio, ele não é uma escolha, assim como a maioria das pessoas falam. Ela é um ato desesperado de aliviar uma dor. Que pode ser a dor da solidão, que pode ser a dor de uma culpa, pode ser uma dor de uma ansiedade muito grande. Nunca é um ato totalmente consciente, assim como as pessoas, ele escolheu se matar. Não, na prática eu atendo muita gente que perdeu familiar por suicídio, atendo muita gente, diariamente atendo pessoas que tentaram suicídio. E olha, o ato consciente, ele é muito raro, tá? Ao contrário do que as pessoas pensam. Então, temos que prevenir suicídio e dá para prevenir. E interessante que fala sobre agricultor e nós estamos cada vez mais procurando o interior e viver no interior. Mas eu lembro de uma manchete que eu li tempos atrás que dizia de que alguns inseticidas usados pelos agricultores influenciavam nessa decisão. Uhum. Ainda se tem essa margem, ainda se fala sobre isso? Temos. Ou é coisa do passado e realmente acontecia, não? Tem pesquisas mostrando que realmente, principalmente o organo fosforado, que é muito usado em tabaco, eles aumentam o risco de chance de depressão e suicídio, tá? Então tem pesquisas, mas as pesquisas mostram que quem realmente está mais suscetível é quem já se intoxicou com esses agrotóxicos. A exposição diária, sem intoxicação, os estudos não são tão claros ainda, tá? E também não se sabe porque nós acabamos consumindo esses alimentos com agrotóxicos, enfim, quem fuma acaba consumindo com esses agrotóxicos. O impacto disso na nossa saúde também ainda não é muito claro. Mas, assim, o que a gente fala, assim, é que a profissão do agricultor, se a gente for pegar, principalmente a população que produz tabaco, é um conjunto de fatores que culmina com o aumento do risco de suicídio para a gente não ficar culpabilizando apenas um fator. A culpa do suicídio é do agrotóxico, né? Então, se a gente... Uma vez eu já conversei com bastante gente que produz tabaco, as pessoas falam, muito antes de ter tabaco aqui na região, já tinha muito suicídio.
Tá? Olha ali no cemitério ali, ó. Boa parte dessas pessoas aqui são pessoas que se mataram. Então, antes de começar o tabaco, já tinha muito suicídio na região. E lembrar outra coisa também, o distanciamento social, tá? Então, na zona rural, a gente tem muita distância entre as casas, né? Então, o pessoal quer tomar um chimarrão, tem que pegar o cavalo, tem que pegar o carro e andar alguns quilômetros, às vezes, para achar outra pessoa. O distanciamento social, ele não é normal do ser humano, tá? O normal do ser humano é viver em grupo. Isso é uma coisa histórica nossa, né? Na verdade, pré-histórica nossa. Então, o agricultor que às vezes se isola demais, isso é um grande fator para o risco de suicídio. Tá? Nós somos seres sociais, a gente precisa de relações, e às vezes só a relação de uma pessoa, né? Meu casal, enfim, meu filho, isso não é o suficiente para a gente ter um conjunto de relacionamentos que é o normal, que é o habitual do ser humano. Então, essa situação de estar isolado, ter um ritmo estressante de trabalho, que é muito estressante o ritmo de trabalho do agricultor, né? Daquela pessoa, que legal, eu queria ficar cuidando das minhas vaquinhas. Ok, vai cuidar das vaquinhas lá por uma semana, depois volta para dizer se tu relaxou. Todo dia levantar às 5 da manhã. Exatamente. E a questão do tabaco é uma coisa muito estressante, que tem alguns momentos que não se pode dormir muito, né? Que se tem a questão do risco de perder toda a colheita. Então, isso tudo faz com que seja muito estressante a produção de tabaco e culmine, obviamente, com um maior risco de suicídio. Tem várias pesquisas mostrando, né, então, sobre a sobrecarga, né, do produtor de tabaco, né. Então fica, né, ainda em relação a esse Setembro Amarelo, a esses alertas, observar os sinais, porque as pessoas elas dão sinais, né, elas vão mostrando aos poucos que não estão bem ou que algo não está legal, e aí vai passando o tempo quando vê se torna algo mais grave, e justamente essa busca por uma ajuda, né, por um atendimento, por um acompanhamento profissional para dar encaminhamento e quem sabe, né, ali a pessoa possa se sentir melhor e não chegar ao ponto de cometer algo mais grave. Exatamente. Acho que tem várias formas de ajuda. Hoje tem o CVV, que é um número 188, que a pessoa pode ligar. Hoje nós temos os CAPs, nós temos os postos de saúde, os convênios em geral também têm equipes, né, de apoio em saúde mental para essas pessoas. Temos as internações, caso precise. Caso a pessoa tente o suicídio, é super importante. A gente sabe que apenas 1/3 das pessoas que tentam suicídio são levadas a atendimento. 2/3 das pessoas deixam em casa. Então, de não ter vergonha, né, de levar, porque essa pessoa está pedindo um socorro, da mesma forma como uma pessoa está com uma dor no peito aguda e a gente suspeita de um infarto, que tem alguma coisa acontecendo de grave, a tentativa de suicídio não deixa de ser também uma coisa grave que tem que ser investigada. Não necessariamente toda tentativa de suicídio vai internar, mas ela precisa de uma avaliação mais aprofundada e isso só se consegue fazer, em geral, com um especialista dentro de um hospital, muitas vezes. Também em relação, aproveitando, né, a sua presença aqui, não poderíamos deixar de comentar essa situação aí do fim de semana, né, Joel e ouvintes, da criança, né, dessa criança que foi sim. brutalmente assassinada, enfim, toda essa questão. A gente fica tentando buscar, mas como? Como alguém é capaz de fazer isso com uma criança, ou enfim, com qualquer ser humano, mas com uma criança especialmente, a gente fica muito abalado que todo mundo. O ser humano, infelizmente, tem essa parte perversa, né? Que a maioria de nós não tem isso muito intenso, consegue controlar, mas tem um grupo de pessoas que realmente não tem essa parte perversa muito intensa. A gente não consegue explicar de outra forma de que não seja um perverso, né? Então, a perversidade humana, ela faz com que a pessoa leve a cometer esse tipo de crime bárbaro. Tá? Que, enfim, abuso sexual, né, infanticídio, coisas muito graves, né? São coisas que afetam, cada vez menos a gente está tolerando esse tipo de crime. Tá? Como prevenir isso é muito difícil. Tá? Eu não me aprofundei sobre o caso, se é uma recidiva, se a pessoa já tinha antecedentes criminais, mas o sistema prisional, judiciário, tem vários problemas, né? Todos nós sabemos disso. O sistema prisional brasileiro, né, ele tem vários problemas. A gente sabe que o abuso sexual, por exemplo, existe uma alta taxa de recidiva da pessoa fazer de novo. Tá? Então, se já teve uma suspeita ou uma prisão prévia sobre abuso sexual, a chance dessa pessoa cumprir a pena e voltar a fazer é muito alta. É alta? É muito alta. É muito alta. Tá? Dependendo do tipo de crime, é muito alta a chance de recidivar. Qualquer comportamento humano
principal fator de risco para a gente fazer ele, uma vez, é a gente já ter feito previamente, tá? Então, para qualquer comportamento, qual é a maior chance de ser um abusador sexual? Já ter abusado alguém. Já qual é a maior chance de ter matado alguém? De matar alguém, já ter matado alguém antes. Então, O mais difícil seria o primeiro. exatamente, tá? O grande dificuldade que nós temos, né, é identificar o primeiro crime, tá? E na realidade, eu estudo inteligência artificial já há algum tempo, agora estou indo para um pós-doutorado em inteligência artificial lá na Universidade Federal de Minas Gerais, e a gente tenta predizer comportamentos, né? Nosso estudo é sobre comportamento suicida, da gente, antes da pessoa tentar suicídio, a gente conseguir prever. Eu acho que esse que é o futuro da questão do controle, assim, da gente ter de segurança, também para conseguir prever quem é a pessoa que vai cometer esse tipo de crime, assim, que eu acho que é a primeira forma. E se o cara já cometeu uma vez, a gente tem que ter uma forma diferente do que está acontecendo hoje para prever, tá? E se a gente seguir só a lei, tô seguindo a lei, tá certo, ele cumpriu a pena e vamos liberar. Isso não é suficiente. A gente sabe que isso não é suficiente porque a taxa de recidiva para determinados crimes é muito alta. Tá? Doutor, estamos chegando ao final. Infelizmente, esse assunto a gente poderia abordar mais, Sim, até sim. né, da maneira que a gente está abordando e alertar a população, teríamos que ter mais tempo. Mas este caso específico, mas vários outros a gente tem acompanhado, de que não se imaginava de que essa pessoa iria abusar de uma criança ou aquela pessoa não iria matar outro ser. Até porque esse era conhecido da família, Conhecido da né? Era alguém família, próximo à amigo da família. Amigo da família. Frequentava a casa. É. Existe alguns sinais que nós, pais, podemos identificar a maneira que ele olha talvez para a criança, a maneira que a pessoa se comporta, existe né, dentro de uma ciência que a gente possa basear ou não? Em geral, o abusador, ele é uma pessoa próxima, tá? Então, essa grande maioria das vezes ou até pessoa de sangue mesmo da família. A maioria das vezes é pessoa próxima. O que a gente vai dizer de sinais é muito complicado. Eu não saberia dizer, porque o que acontece, o que se passa dentro da cabeça do ser humano, a gente não consegue mapear ainda, né? Acho que no futuro a gente vai ter assim, uma espécie de raio-x da cabeça. Ao mesmo tempo, a ideia, até ser concretizada, a maioria das pessoas fica no âmbito da ideia, né? Mas, assim, quem olha de fora, às vezes consegue perceber a forma de olhar, a forma do jeito de brincar, tá? A gente consegue olhar. Às vezes, a família não tem essa expertise que um profissional de saúde tem, né, para conseguir avaliar esse tipo de coisa. O pessoal de conselho tutelar também já está acostumado bastante a ver assim, olha, essa brincadeira que essa pessoa está fazendo aqui está estranha, tá? A gente tem esse olhar. Mas a gente não tem como agora também falar que a família não percebeu, né? E a gente tem que... A gente não sabe todo o contexto, né? E a gente tem que dar agora, enfim, todo o nosso apoio à família, é uma situação extremamente trágica, assim, acho que enfim, que a justiça seja feita, assim, né? E enfim, né, se passa tudo na cabeça da gente, né, do que a gente faria com essa pessoa, né, mas não vamos entrar nisso, mas que a justiça seja feita e que a família seja apoiada, eles merecem isso. Com certeza, doutor, muito obrigada. Participação do médico e psiquiatra Rafael Moreno, sempre no Direto ao Ponto, às segundas-feiras. Obrigada e boa semana. Obrigado, então. Um abraço a todos. Obrigado, doutor.